vai caçamba. Boa noite, a bênção. Eu sou a Paula, sou filha aqui da Casa da Família Umbandista, da mãe Grace, e queria fazer uma pergunta para o bate-papo de Exu. Por que essa guerra espiritual está tão intensa hoje em dia, pelo menos na minha percepção? Queria entender isso. Um beijo, tchau, tchau. Apocalíptica. Ela é apocalíptica. Mas e tem tamanho pra isso. Posso te falar? Você sabe que por mais que alguns descrentes falam que é um cronograma da conspiração, aí os nossos, né, inúmeros médios são usados para falar exatamente a mesma coisa. Meus queridos, esta guerra sempre esteve programada. Todos os nossos passaram por isso. Todos os nossos passaram por isso. Aí, 3 pontinhos. Por isso que muitos médios que têm a facilidade de comunicação com os seus ancestrais vêm trazendo pautas semelhantes à guerra. Eu acho tão interessante quando as pessoas falam apocalipse. Eu concordo. Sim. Porque o significado do apocalipse é revelação. E quando eu falo, eu estou trazendo uma revelação, sim, porque me foi permitido, porque os meus também disseram, pode fazer, pode, como é que fala? Informar, pode comunicar, porque nós já passamos por isso. Quem estuda sobre guerras, é só você pegar, os cenários foram todos semelhantes. Todos. Às vezes dá a impressão que foram os mesmos, em as épocas mesmas pessoas, diferentes. ancestrais, antepassados, Sim. distintos dos meus, dos seus, daquelas pessoinhas, mas o ciclo é o bendito do ciclo vicioso. Você tem a impressão, às vezes, que é um grande looping? Eu não vou mentir, tá? Porque a sensação a sensação que eu tenho quando eu acesso, sim, porque eu já disse, e repito, o seu caveira me faz sentir. Então, o sentimento dentro do subconsciente, ele te remete de que, em algum momento, talvez eu tenha vivenciado algum processo de guerra. E eu não vou mentir, eu não desacredito disso, porque se hoje eu me disponibilizei para a espiritualidade, vir na Terra nesse exato momento, algo de semelhança tem. Nada é coincidência, nada é coincidência. Também acho. Porém, mana, eu acho engraçado os evangélicos que têm muito conhecimento da Bíblia só parar no Apocalipse na parte das confirmações da guerra que nós estamos vivenciando. Só que se eles forem um pouquinho mais, ali, capítulo 19, capítulo 20, eles começam a entender que ali naquela leitura, tá? Independente se o homem ele editou ou não, para ir vindo os pouquinhos das informações com doses homeopáticas para nós, mas assim, quando você vira ali na Bíblia, depois do capítulo 19, 20, você começa a fazer a leitura. Ali fala que não é o fim do mundo, só vai se manter nesta terra os despertos. Então, o que eles fazem? 19, tempo de despertar, como o Salmo 119. O século XIX foi um despertar, a gente sabe disso, né? Foi. Quem estuda tem ciência disso. E aí, historicamente, veio guerra, veio lepres, vieram doenças. Sim. E aí, voltando ao assunto, né? E aí eu vejo o quanto até os próprios evangélicos que falam que têm conhecimento da Bíblia, eles travam ali na manipulação. Teve uma época, mana, eu vou falar rapidinho porque eu acho muito pertinente para fazer os nossos... Pensarem e trazerem mais questionamentos. Porque aqui é um programa para macumbeiro inteligente. Pega as informações, anota e corre. Por favor, de preferência. Porque o pai da tecnologia nos permitiu. Tem algumas informações que foram ali editadas, assim como a Bíblia? Tem. Mas aquele que tem racionalidade e começa a juntar as pecinhas do quebra-cabeça vai entender tudo. Mas voltando, teve um episódio há alguns anos atrás, tá? Que na época era a radionovela. Tá? Radionovela. Rádio. E no mesmo território,
da bandeira... Não pode falar? Não. Azul? Hoje não, Faro. Vermelho? Hoje não, Branca, Faro. não pode falar? Não pode. Então ir. eu vou falar. Do que usa minha blusa? Fica quieto. Fica na sua. É assim que a gente conversa no telefone. Para, eu tô vivendo, eu tô até perdendo o eixo aqui, mas voltando. E aí, mana... E aí teve um episódio muito semelhante, onde era a radionovela, e aí na hora da radionovela, atenção, atenção, está acontecendo tal coisa. Todo mundo ouvindo o bendito da radionovela, o que eles fizeram? Saíram correndo pra rua pra saquear. O desespero de faltar comida. A guerra traz Aí, escassez. aqueles que ficaram em casa despertos, continuaram assistindo a radionovela. E tudo certo. Posso terminar? Então, assolto é o que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas só se pegaram nas guerras nos países que a televisão está passando. Me remete muito ao tempo da pandemia. Muito, que as pessoas esvaziavam os supermercados e depois por desespero. E aí não permitia sobrar comida para as pessoas que não tinham tantas posses, né? Sim, sim. Tudo que é guerra, tudo que é contenda, tudo que é conflito traz escassez, e não é só escassez de comida, é escassez de informação, sim. É escassez de bons sentimentos, é escassez no geral. E nós ainda estamos a vivenciar esses tempos difíceis, não que eles tenham ido embora, né? Porque depois dele veio o advento influenza e outros tantos que comprometem um pouco aí a nossa capacidade mental de dar um... Mas, dentro do sagrado, a gente está fazendo o nosso dia a dia, né? A gente está fazendo a nossa tabuleta lá de hoje nós vamos fazer isso, hoje nós vamos rezar isso, e hoje nós vamos nos compreender dentro de nós mesmos, porque a gente precisa se munir para passar para eles determinada segurança para que ninguém pire. Não. Porque se os nossos pirarem... Não pirem. Não pira, respira. Não pirem, tá? Não pirem. Se peguem na fé. As velas estão dando sinais aqui. Se peguem na fé. Sabe, mana? Rapidinho. E aí eu vejo os mais jovens que tiveram a possibilidade de assistirem o episódio dos Simpsons e ficam, nossa, gente, é cronograma. E acontece. Isso é uma forma, tá, de deixar as pessoas com medo. Porque o medo fica mais fácil para você manipular dentro do teu contexto. Em massa. Em massa. Então, às vezes, né, eu vejo as pessoas desesperadas, já estão, né, com os benditos bunkers, né? E aí elas estão todas desesperadas, fazendo já os seus casulos. Existe a possibilidade? Irmã, eu não vou existe, descartar. mas vai depender da gente. Sim. Então, aqueles que são despertos, que estudam a Bíblia dentro da teologia e não de forma religiosa, começa a ir lá no Apocalipse, depois do 19, 20, e preste atenção, porque, se eu não estiver enganada agora, eu não vou falar, porque eu não vou conseguir falar até qual que é o número do capítulo que vai. E aí, quando as pessoas começam a fazer a leitura, eles falam, meu Deus do céu, estava tudo escrito. Estava tudo escrito. De tempos em tempos, acontecem as mesmas coisas e todos dão as favas. E essas escrituras foram sendo editadas, apagadas. Sim. Justamente para essa informação não chegar em nós. Sim. E nós estarmos exatamente nessa situação que a gente se encontra hoje. Você sabe que eu menciono a Biblioteca de Alexandria de propósito, né? Eu quero ver quem tem coragem de buscar. É de propósito, porque ela fala exatamente disso. Todas as obras grandiosas de ocultismo dos grandes filósofos que juntavam Lé com Cré e chegava lá junto e falava, seu Trimegisto, inclusive Jorge Benjor fez aquele álbum maravilhoso de Hermes Trimegisto. Todos os grandes ocultistas levavam as suas obras para ficarem dispostas na biblioteca, e ela queimou, sem querer. Que tristeza. Sim. Foi talvez o primeiro registrado, né? O primeiro apagamento histórico registrado. E algumas obras foram salvas, reeditadas e reeditadas até chegar ao que nós temos hoje, que é uma
um nada, é uma agulha, película, né? é uma agulha dentro da vasta É. informação que é o todo. E faz muito sentido, encaixa muito com o que você falou, e eu recomendo que as pessoas recorram aos tempos lá para trazerem aqui, que é o quebra-cabeça que Exatamente. você está Não dizendo. vou mentir. A guerra espiritual, ela começa dentro da sua casa, ela começa fora da sua casa, né? Porque ela falou da guerra espiritual. Porém, nós estamos, eu disse no outro bate-papo, nós Acho que nunca estamos numa saímos. guerra espiritual, onde mais uma vez, eu não posso falar, né? Não, O que vai ticando. Não pode? Não. Pode, não pode. Mas a gente pode falar que lá, para excluir as pessoas que queriam ter muito conhecimento, eles botavam veneno. E tem um filme, O Nome da Rosa, Fica quieta. que fala sobre. É. Aí a gente fala, Eu tô com medo desse nosso bate-papo ser tombado. desculpa. Nós estamos querendo despertar muitos macumbeiros. Axé, que assim seja. A burrice é uma doença encalacrada na mas alma. eu não vejo como burrice, mano, porque um dia eu também tinha minhas crenças limitantes. Por isso nós estamos eu aqui. precisei, sair Sim, para do lugar despertar. onde eu tava, na obediência de Exu Caveira, seu danado. Mas voltando. Aí, Chegou sim, aqui, que Paulinha, faltava é aqui, uma guerra chegou. espiritual que agora a gente está começando a compreender o que tem por trás de todas as histórias, né? Porque história quem conta é aquele que viveu. Sim. Histórias quando as pessoas vão juntando para poder fazer você acreditar. E a língua portuguesa botou um H e tratou tudo igual. E tudo igual, e tá tudo certo.